primeira aula é sobre os conceitos fundamentais. Depois das aulas, eu darei umas mentorias, ou seja, a gente vai agendar online um bate-papo comigo, aí vocês podem tirar dúvidas, etc., porque essa aula é gravada e as demais também serão gravadas. Então, anotem suas dúvidas para, no momento da mentoria, do bate-papo que a gente vai ter ao vivo, aí vocês podem tirar dúvidas e a gente pode trocar um pouco mais sobre essas questões, tá bom? Bom, então, o primeiro conceito básico, né, gente, é o que é droga. Por que eu começo assim tão básico? Porque quando a gente fala em dependência química, quando a gente fala em tratamento da dependência química, do dependente, do familiar, a primeira coisa que nós temos que fazer é trazer a questão para próximo de cada um de nós. Porque se nós nos distanciarmos muito, tipo, eu sou especialista, eu não me drogo, já vocês que são uma família que se droga, vem buscar ajuda comigo, eu sou o especialista que vou ajudar vocês. Essa relação não combina com a visão sistêmica, tá? Não que a gente não tenha que, eu vou falar um pouquinho mais para frente, se colocar na postura de expert também em alguns momentos. Mas, antes de mais nada, há que se conectar com o sistema familiar ou com o indivíduo que nos busca ajuda. Então, primeira coisa, né? Nós temos que entender que droga é toda substância química que introduzida no organismo causa uma modificação no nosso organismo e que as drogas psicoativas são aquelas que atingem o sistema nervoso central, modificando o nosso comportamento e as nossas emoções. Dentro das drogas psicoativas, porque as pessoas nos buscam mais para tratamento de dependência de drogas psicoativas. Dentro dessa classificação bem genérica, tem alguma classificação mais específica, que são dentro das drogas psicoativas, tem as depressoras do sistema nervoso central, uma das mais conhecidas e famosas é o álcool. Mas pera um pouquinho, o álcool não deprime. Não, o álcool não deprime, mas o que o álcool faz? Primeiro, tem uma certa euforia para muitas pessoas, mas depois ele lentifica todas as nossas ações físicas, motoras, metabólicas. Então, por isso que a pessoa depois fala com língua pastosa, né? Com a voz pastosa, melhor dizendo, com a língua bem assim, tendo uma voz pastosa. Por isso que para se beber não dirija, porque isso atinge os reflexos. Enfim, então, essa lentificação é que predomina no efeito do álcool no organismo da pessoa. Por isso que está dentro da classificação de drogas depressoras do sistema nervoso central. As estimulantes do sistema nervoso central, uma das mais famosas é a cocaína, outra é a nicotina, que tem no tabaco. Enfim, elas vão estimular as nossas funções cerebrais. Então, a pessoa vai ficar mais eufórica, mais ativa, né? E as perturbadoras do sistema nervoso central, e a maconha entra aqui, antigamente falava-se de drogas alucinógenas, mas hoje é perturbador o nome usado, por quê? Porque perturba a noção de tempo, de espaço, por isso que quando você usa maconha, não é bom dirigir, porque o tempo e o espaço em que você tem que brecar entre um carro e outro, isso vai ser afetado pelo uso da maconha. Você vai demorar um pouco mais para brecar e, portanto, é comum nós termos pacientes com os carros todos batidos. Afinal, mas por que nós nos drogamos? De novo, esse exercício, por mais primário que possa parecer no primeiro momento, eu estou fazendo só para a gente resgatar um pouco as nossas proximidades com a questão das drogas e trazer toda essa questão para próximo de cada um de nós. Então, todos nós nos drogamos, nós já vimos aqui pela classificação geral das drogas. Agora, por que todos nós nos drogamos? O que faz você se drogar? O que faz eu me drogar? O que faz, por exemplo, alguém tomar uma bebida alcoólica ou começar a usar alguma droga? Então, a curiosidade é comum acontecer, principalmente na fase de adolescência
em que as descobertas são muito grandes, então a pessoa vai em busca de conhecer, afinal, esse negócio aí de maconha que estão dizendo por aí e tal, será que é bom, será que não é bom, será que é leve, será que não é leve, enfim, cigarro, seja o que for. A banalização das drogas, principalmente a gente envolve na banalização a propaganda, essa propaganda pode ser publicitária, essa propaganda pode ser de formadores de opinião, banalizando, dizendo, olha, não tem problema nenhum, eu fumei maconha a vida inteira, e olha quem eu sou, um grande ator, um grande músico, enfim, é um ídolo da juventude. Então, tudo isso colabora para o uso da droga, a busca de novas sensações, liberdade, prazer, nós não podemos negar que gera prazer, o uso de muitas drogas para muitas pessoas, inclusive para nós, né? Quando você vai no happy hour tomar alguma coisa, uma bebida alcoólica, você está naquele ambiente prazeroso e bebendo por prazer. Enfim, tudo isso, de novo, para nós entendermos que a questão das drogas está muito mais próxima de cada um de nós do que a gente mesmo imagina, muitas vezes. A pressão de grupo, sentir-se pertencente ao grupo, principalmente adolescente, mas principalmente, não é só adolescente, não. Vai fazer um happy hour e resolve pedir uma água ao invés de bebida alcoólica, ou um suco. Existe uma pressão. Vai num ambiente e diz que você não quer beber. As pessoas perguntam, mas por que você não quer beber? Não, porque eu não gosto de beber. Mas por que você não gosta de beber? Vira uma pressão como se fosse um absurdo o que você está fazendo. Então, essa pressão de grupo interfere bastante no uso de drogas. Preencher vazio, anestesiar dores. Também aquela coisa, né? Eu vou afogar as mágoas. Afogar as mágoas é uma força de expressão que eu vou beber todas. Melhorar a autoestima. Muitas pessoas, quando vão para algum ambiente social, e na adolescência isso é muito comum, para paquerar uma menina, tal, então a pessoa vai lá e bebe um pouco mais para se soltar, para se sentir um pouco mais à vontade, poderoso, mais bonito, mais bonita, enfim, sei lá, para se sentir mais fortalecido, uma autoestima melhor. Que envolve aqui a desinibição, a ter mais coragem, conforme eu acabei de dar esse exemplo, tá? Comorbidades, então pessoas que têm transtorno de ansiedade, que têm depressão, é muito comum usarem as drogas como uma automedicação, entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Aquela pessoa que tem depressão vai num grupo de amigos, experimenta cocaína, se sente super bem. Opa! Eu que estava me sentindo down, de repente fiquei eufórico, eu que estava sem energia, de repente tive energia, ou aquela pessoa muito ansiosa que fuma maconha, nossa, me estabilizou a minha ansiedade. Então, essa automedicação, entre aspas, que as pessoas fazem na relação com a droga, associado a... O que é comorbidade? Para quem não sabe, são duas patologias associadas. Alívio de tensões e estresse. Então, cheguei em casa, deixa eu tomar o meu uísque, relaxar. Ansiedade, o tabaco, por exemplo, é muito associado à ansiedade. Sentir força e poder, autoafirmação, na hora que você tem famílias cuja passagem para a maturidade perpassa pela bebida alcoólica. Então, nessa hora, a pessoa vai se autoafirmar como homem naquele contexto familiar, por exemplo. Repetição de modelos, que tem a ver com o que eu acabei de falar. Se o meu pai fez esse rito de passagem e hoje bebe, para dizer homem que é homem na minha família bebe bastante, isso é um modelo de identificação que eu vou repetir nessa geração e nas próximas gerações. Ou contestação, né? O maior exemplo de contestação foi nos anos 60, envolvendo o uso de drogas, o movimento hippie, e o contexto indutor. Nós vivemos um contexto muito indutor para o uso de drogas.
cada hora elegem uma droga. Então, o álcool nós vivemos um contexto muito indutor do uso de álcool, do uso agora do tabaco. Antes tinha muito forte o tabaco, agora nós temos os cigarros eletrônicos. A maconha, por exemplo, também tem sido. Nós vivemos hoje um contexto indutor para o uso da maconha, enfim. Tudo isso ajuda as pessoas a usarem drogas. Claro que nem todo mundo que usa determinada droga é considerado um dependente químico. Depois a gente vai ter que buscar as nossas próprias dependências químicas na hora de você querer tratar de um dependente químico. Você é dependente do café? Você é dependente do cigarro? Enfim, qual é a sua dependência?